Eu creio que nós outros, em América Latina, passamos por um momento muito difícil. Eu creio que a eleição de Andrés Manuel López Obrador, acá em México, de Alberto Fernández, em la Argentina, mesmo de Arce, em Bolívia, e Pedro Castillo, tornou a América Latina menos preocupante. Pero eu creio que a importância da América Latina, o fato que hoje nós temos quase 1 bilhão de pessoas, nós somos 1 bilhão de pessoas. Nós temos acá um continente que tem petróleo, minérios, agricultura de altíssima qualidade, produzimos não só alimentos, pelo proteínas, temos água em quantidade significativa e não temos ainda uma presença como continente em termos da geopolítica, porque para se afirmar a América Latina é necessário uma integração regional. E eu estou com uma perspectiva muito esperançosa de que com a eleição muito possível de Luiz Inácio Lula da Silva, de Lula, em Brasil, se criará e outras transformações em Colômbia, por exemplo, e em Chile, se conseguirá um processo de visão comum sobre um desenvolvimento da América Latina. Eu creio que o maior problema da América Latina é a desigualdade e a perda de soberania sobre suas riquezas, a existência de uma elite que não valoriza o povo latino-americano como deveria. E eu creio que toda a estratégia geopolítica da América Latina é ter uma posição clara em defesa de seus interesses e ser capaz de ter relações bastante firmes com a Europa, sobretudo com China e a Ásia, não só com os Estados Unidos. Então, eu creio que as perspectivas são buenas, apesar da realidade hoje ser muito dura, muito dura. Eu creio que uma das coisas mais importantes que ocorreu na história recente da América Latina é um governo popular democrático e com uma política de redução da desigualdade, uma política de afirmação energética, né? Um combate à corrupção de los grandes grupos econômicos, que é o governo de Andrés Manuel López Obrador. Então, hoje nós temos essa situação. Brasil é caótico. Nós temos um governo neofascista que adota a pauta neoliberal. Em Brasil, qual era as essências do neoliberalismo? Coloquem na Constituição a austeridade, mas não uma austeridade no sentido benéfico, mas uma austeridade que congela todos os gastos sociais, todos os gastos em ciência e tecnologia, todos os gastos em infraestrutura, e solo reajusta em termos reais os gastos financeiros, o pagamento de juros e de todas os outros pagamentos que beneficiam os grandes rentistas e os grandes bancos. E nós em Brasil saímos do mapa que a ONU hace de la pobreza. Em 2014, por conta das políticas que foram construídas desde o governo do presidente Lula até o meu, nós conseguimos sair naquele ano do mapa da fome da ONU. Sabe quais são os resultados hoje? Brasil tem 211, um pouco mais, de habitantes, milhões de habitantes.
Hoje, 116 milhões de brasileiros têm alguma forma de carência alimentar. De 2015 hasta 2021 são hoje 6 anos. Em menos 6 anos, nós regredimos todas as conquistas. Você vê em Brasil uma perda de direitos fantástico. E nessa pandemia, solo não foi pior porque tem esse sistema único de saúde que segurou um pouco o absurdo que foi a gestão desta crise. Sem máscaras, sem defesa do distanciamento, postergando o que puderam as vacunas, a negação da doença, dizendo que se houvesse contaminação de rebanho, quanto mais pessoas se contaminarem, melhor será. Independente de los muertos. Quantos muertos você terá? E esse desprezo pela ciência não foi a Covid. A Covid simplesmente aprofunda o que vinha ocorrendo. Porque desmontaram os sistemas de saúde. Mas a vítima da pandemia, as vítimas, são as mesmas vítimas do neoliberalismo. Ou seja, não é a pandemia. Eu vou te dizer o erro mais grave que eu vejo, é que nós outros achamos que a democracia estava garantida. Ou seja, quando conquistamos a democracia, principalmente aqueles países que passaram por ditaduras militares. Esses países que passaram por ditaduras militares, quando chegou a democracia, o florescimento da democracia, nós outros acreditamos que esta conquista era algo permanente, dado por garantido. E não percebemos que não é assim. Que a democracia é algo que se conquista sistematicamente, e, sobretudo, com uma grande mobilização popular. E a privatização de nossas grandes estatais é sempre uma desnacionalização. Por quê? Qual é a maior empresa brasileira? Petrobras. Ninguém em Brasil tem poder para comprar a Petrobras. Agora, capitais internacionais têm. Então, isto que o governo Bolsonaro passa, este neofascista, passa o tempo todo dizendo, vamos privatizar a Petrobras? Não, vamos desnacionalizar a Petrobras construída, porque a Petrobras construiu tecnologia própria. Ela não importa a tecnologia. Quem tem acesso às reservas? As National Oil Companies. Porque as National Oil Companies são outra forma de dizer as estatais. Porque as estatais têm acesso às reservas. Então, privatizar empresas de petróleo é um crime contra a soberania de um país. É um crime. E aí? Quem tem dinheiro e recurso para comprar uma empresa dessas? Só o capital financeiro internacional. Eu creio que as lideranças populares são sempre, eu diria assim, as sínteses das lideranças populares progressistas e consequentes. São a síntese dos interesses de um povo. Por isso que tantas vezes se procuram destruí-las. E hoje nós precisamos dessas lideranças. Não em substituição ao povo organizado. Precisamos de partidos, precisamos de organizações populares, sociais. Enfim, precisamos de fortalecer todo esse tecido que eu chamo de um tecido capaz de ter estratégia. Tchau para vocês.